Feliz sábado para você, que alegria poder mais uma vez trazer a meditação de pôr do sol e assim juntos entrarmos nas horas do sábado para falarmos um pouco da palavra de Deus com você, com sua família e no conforto da sua casa. Te agradeço por estar aí me recebendo e também agora estamos aqui no conforto de casa também. O dia mais esperado da semana chegou o sábado e eu quero falar hoje sobre tempo. Você conta os seus dias? O tempo para você é importante? Abra sua Bíblia aí agora em Gálatas capítulo 5, no verso 15 e vamos ler juntos o que está ali. Gálatas capítulo 5, no verso 15, verso 16, lá diz assim: Portanto vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que assunto importante que acabamos de ler aqui agora do apóstolo Paulo, né? Falando a respeito do tempo e como utilizar melhor o nosso tempo. Não como os loucos fazem, os nécios, como ele cita aqui no texto, com seus próprios prazeres, mas usar o tempo com sabedoria. Esse assunto é tão importante de utilização do tempo e de tempo que a Bíblia fala muito dele, mas também existem cursos hoje de como utilizar melhor o tempo que nós temos. Por isso que eu trouxe esse assunto para a nossa meditação aqui de pôr do sol, para pensarmos melhor a respeito do tempo. Você sabia que na época de Jesus o mais rápido que uma pessoa podia andar era a velocidade de um cavalo que corria à noite e que isso durou até 1830, quando os motores então foram criados e adaptados aos carros? E o engraçado é que de lá para cá já foram inventadas muitas coisas rápidas, velozes, supersônicas até, mas temos cada vez menos tempo. Temos menos tempo hoje com toda a tecnologia do que da época dos nossos pais, que nem internet existia. O tempo está nos desmoronando e eu fico pensando onde é que nós vamos parar. Eu li uma frase que dizia assim: quando pensamos que não é só mais um dia, mas sim um dia menos, valorizaremos cada momento da nossa vida e do tempo que nós temos. Os dias estão nas mãos de Deus e nós temos certeza disso, mas o que fazemos do tempo, isso é coisa nossa. Nós que escolhemos o que fazemos com o tempo. Cada um de nós tem o mesmo tempo, mas a diferença está de como utilizamos este tempo. O tempo é como se fosse um poder que tem naqueles joguinhos, sabe? Que você tem tempo para usá-los e eles não duram para sempre, tem que ter sabedoria para usar. Chega a hora que o tempo chega, gente. Paramos de crescer, de produzir e é necessário ser sábio e utilizar o tempo da melhor maneira possível. Bom, quando foi que paramos para pensar de como utilizar o tempo? Quando nós passamos a crescer, quando nós nascemos, nós já começamos a utilizar o tempo, mas o tempo precisa ser usado com propósito. Salomão fala muito disso em Eclesiastes capítulo 13, e você pode ler lá quando ele fala a respeito do tempo, e é por isso que eu quero desafiar você hoje a ter um tempo com propósito, de um relacionamento com Deus e com o seu próximo. Porque o tempo é curto, a vida é curta. E queridos, ele não vai ficar na mente das pessoas o patrimônio que nós construímos, as coisas que nós temos. O que ficará na memória das pessoas são as experiências que nós vivemos com elas, são os relacionamentos que nós construímos juntos. E se para você viver mais tempo fosse necessário você perder todo o seu patrimônio, se essa pergunta fosse feita a algum membro de alguma família que estava para perder um ente querido, eu tenho certeza que ele dizia assim, que ele perca todo o patrimônio, mas eu quero ter ele comigo. Relacionamento é algo divino e Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Nós precisamos criar este relacionamento e não existe relacionamento sem conversa. Senão nós vamos olhar para Deus e vamos dizer que Deus é apenas alguém que pode curar. Não teremos aquele sentimento de amor e de amizade que Deus quer ter por mim e por você. Deus quer ser nosso amigo, Deus quer ser o nosso Pai. Precisamos acordar e passar o dia com Deus em pensamento, mas também em ações e em palavras. Ler a Bíblia, onde Deus fala com a gente, e orar, onde nós falamos com Deus. Como eu disse para vocês, Deus quer ser o nosso amigo, Deus quer ter uma intimidade com os seus filhos e com você também. Para isso é preciso de quê? Tempo. Sabe quantos minutos tem um dia? Tem 86.400 minutos. Sabe quantas horas tem uma semana? 168 horas. Se a pessoa viver até os seus 70 anos, 15 anos será da sua infância e da sua adolescência. 20 anos passará dormindo. Os últimos 5 anos será a redução das atividades. Então ela terá apenas 30 anos para produzir, para viver e tudo isso dividir para comer e ainda pagar as suas dívidas.
Amigo, eu não quero ser um chato aqui, mas quero que pensemos juntos no tempo que temos e o que estamos fazendo com esse tempo. O tempo está chegando, as Escrituras falam muito de tempo. Veja, não se pode comprar mais tempo, inventar mais minutos. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, porque está chegando o tempo do fim. Precisamos viver constantemente na consciência de que Cristo está voltando. E é por isso que temos o sábado, para vivermos na presença de Deus. Então se comprometa com Cristo nesse dia, aproveite, Ele deixou sua marca registrada no tempo. E olha, Satanás também sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele está aí para destruir as famílias e as crianças e os jovens. Sabe como? Preenchendo o nosso tempo de atividades, preocupações, dívidas e dúvidas. Precisamos descansar em Deus. E aí, nós, quando estamos cansados de todas essas cargas que nós recebemos, sabe o que a gente faz? A gente não vai à igreja, a gente não estuda, a gente não ora, a gente chega tarde na escola sabatina, diferente do que a gente faz com o trabalho, por exemplo. Mesmo cansado a gente vai, mas na igreja a gente pensa, não, Deus ele vai me entender, vai me compreender. E por fim eu quero dizer para você o seguinte, meus queridos, temos que pensar na vida eterna. A vida eterna é real, a vida eterna é verdadeira. Deus plantou a eternidade no nosso coração e nós devemos buscar isso. Como os atletas buscam seus objetivos, assim nós como cristãos também devemos buscar esses objetivos. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 tem 94 versículos e todos eles dizendo a respeito do tempo do fim. Sabe o desafio que nós podemos fazer? O teste que podemos fazer é usar 10% do nosso tempo total da semana para utilizar para Deus, tirando o sábado. Por que contar apenas com as horas sagradas do sábado? Ou então contar com os dias de culto da semana é muito pouco. Gaste mais tempo com a sua família, gaste mais tempo amando, gaste mais tempo vivendo, gaste mais tempo fazendo o bem, gaste mais tempo com Deus. Por favor, gaste mais tempo com seus filhos. E lembre-se que o diabo quer gastar todo o seu tempo com preocupações, mas a salvação ela é renovada todos os dias e sempre no caráter de urgência. Se você precisa tomar uma decisão, tome hoje. Aproveite esse tempo com sabedoria para viver mais perto de Jesus Cristo, para sonhar com um lugar onde não haverá mais o tempo. Nós chamamos esse lugar de eternidade. E aí, você está disposto a sonhar comigo, a viver nesse lugar onde não existirá mais o tempo? Onde Deus, então, estará presente ali todos os dias? Onde nós estaremos vivendo a eternidade ao lado de Jesus? Tem alguma coisa que você pode mudar para melhorar o seu uso do tempo? Você concorda comigo que nós precisamos ter esta intimidade, esse relacionamento com Deus em relação ao tempo? Se você concorda comigo, coloque aí no comentário. A gente quer ver o que você pensa, o que você acha e que Deus possa usar você poderosamente para que você seja sábio e não louco na utilização do tempo. Aproveite bem o tempo que você tem com Deus e com o seu próximo. Que Deus te abençoe. Feliz sábado para você e Maranata!